passageiros estavam vivos, havia pessoas vivas no meio do desastre, e muitos já tinham sido assaltados. As primeiras pessoas que chegaram lá, chegaram pilhando os sobreviventes. Catando o cara chorando, gritando, queimado, destroçado no chão, o pessoal tirando a carteira dele. Outra coisa que é horrível, que é típica do Brasil, que é buscar a culpa e não a causa. O Brasil é o único país em que delegado de polícia faz investigação de acidente aeronáutico. Você sabia disso? Não. No Brasil, é competência da polícia, e tenho todo o respeito pela polícia, mas é competência da polícia sair investigando o que aconteceu lá com o diabo do avião que caiu nos Cafundós ou que caiu aqui no meio da cidade. Não é um investigador aeronáutico, né? E isso, de novo, né, é uma distorção absurda, porque para você investigar um acidente aeronáutico, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico, né? Você precisa passar por cursos, treinamentos. Eu fiz no Cipaer, né? Você deve ter feito também, né? A gente faz curso, né? Então, por exemplo, quando o avião cai, a primeira coisa é você olhar para como o avião caiu. A maneira como ele impacta o solo já começa a te contar a história do acidente. Se ele entrou voando assim, se ele entrou voando assim, né? Então, assim, não dá para colocar isso na mão de um leigo. E o Brasil, infelizmente, busca, aparentemente, a culpa e não a causa. E deixa essa investigação na mão de um delegado. Ora, assim, o delegado ou qualquer policial responsável pela investigação, ele tem que entrar numa curva de aprendizado que às vezes é uma rampa ou uma parede, cara, é difícil, né? Aí ele precisa pedir auxílio para técnicos, tal. Enfim, isso para mim é muito estranho. Ao passo que em outros países, quem vai investigar um acidente são investigadores de órgãos federais que passaram e passam a vida inteira fazendo isso. Tem uma experiência total. Outra coisa, tudo bem, você tem um trabalho de resgate quando há vítimas fatais ou não, as pessoas chegam perto do local e tentam resgatar quem está com vida, ou enfim, resgatar o que sobrou dos falecidos, né? O simples fato de que você tem um monte de gente vasculhando o local pode levar a conclusões erradas. Uma peça que estava num lugar e não foi. Claro. Gente que vai lá para levar um souvenir. É incrível que, assim, teve um acidente da Transbrasil em Florianópolis. Quando a equipe de resgate chegou, horas depois do acidente, tudo assaltado. Os passageiros estavam vivos, havia pessoas vivas no meio do desastre, e muitos já tinham sido assaltados. As primeiras pessoas que chegaram lá, chegaram pilhando os sobreviventes. Catando o cara chorando, gritando, queimado, destroçado no chão, o pessoal tirando a carteira dele. Então, o homem é o lobo do homem. Teve um outro acidente em 79, no Galeão, um avião cargueiro da Lufthansa, entrou voando na Serra de Petrópolis. A caixa preta foi roubada, cara. Tiveram que fazer uma investigação policial para ver se alguém encontrava quem roubou a caixa preta. Então, enfim, a gente vai vendo algumas coisas que são... que fazem a gente às vezes perde um pouquinho a fé no ser humano, tem que acabar o ser humano. Nesse ponto, né, concordo em tudo que o Panda falou, mas hoje em dia eu falo quando acontece o acidente, porque eu tinha o mesmo procedimento dele no blog na época. Eu falei, aconteceu acidente, vamos esperar a investigação. Mas aí o que eu via? Todas as especulações de outros pseudo-especialistas falando, especulando e não sei o que lá. E eu criticava a imprensa por isso. Aí hoje eu estou em um tamanho em que agora eu posso educar a imprensa quando eles me chamam para falar, e eu vou falar o que eu sempre falei, é necessário esperar a investigação. O que eu posso falar são os fatos. A pista tem tantos metros, aquele avião tem um peso X que tem que ser calculado uma performance para ele pousar ali. Eu não digo se está certo ou está errado. O tempo estava de tal maneira que dá para ver nos vídeos, e a aproximação foi feita da cidade para a praia. São fatos, esses fatos existem. E aí, beleza, agora eu posso falar isso, eu sou chamado para falar. E tem gente que ainda continua extrapolando isso. E tem gente que me critica por isso também. Hoje eu vi no Twitter o cara falando assim, esse Lito só fala o óbvio, ele não acrescenta nada ao que está sendo visto. Mas eu não vou acreditar. O cara sabe se o freio do avião falhou, por exemplo, de Ubatuba? Alguém sabe? Ninguém sabe. Só a investigação é que vai analisar os pistões, analisar o sistema hidráulico, para saber estava freando ou não foi freado. O piloto teve um mal-estar súbito.
Então, ninguém sabe um monte de coisa. É por isso que não se fala. Porque isso faz parte da investigação. Mas os fatos agora eu falo para evitar já que comecem a especular um monte de coisa. Então, Entendi, faz sentido. Assim, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, por exemplo, tem um acidente famoso em Londres, né? O avião decola e cai. Puf, 100 e poucos passageiros mortos. E ele cai praticamente horizontalmente. O pessoal falou, cara, como? Né? A investigação, a autópsia descobriu que o comandante teve um ataque cardíaco. Putz! Né? É uma longa combinação de fatores fez com que os 2 tripulantes que estavam ao lado dele não interferissem. Né? Mas enfim, né? Assim, se você faz uma análise aeronáutica, por que aquele Hawker Siddeley Trident, né, estolou e caiu verticalmente? Né? Você fala, deve ter tido um problema técnico. Não, o comandante teve um ataque cardíaco. Né? E já incapacitado, deu uma ordem que não foi questionada. Ele recolheu as superfícies de sustentação antes do que podia. O avião ficou sem se sustentar e caiu que nem uma panqueca no chão. Matou todo mundo. Mas, de novo, só descobrindo isso após fazer a autópsia no corpo do comandante, falaram, poxa, esse cara tem... Ele teve um ataque cardíaco. Então, né? E aí falaram, como é que ele teve um ataque cardíaco? Aí puxaram a capivara. Não, ele teve uma briga violentíssima, uma altercação na sala de apresentação da companhia, porque a companhia estava em greve, ele foi voar no dia da greve e ele saiu xingando os outros comandantes que não iam voar, e ele teve uma explosão colérica que provavelmente levou ao ataque cardíaco. E os copilotos, que eram muito jovens, eu lembro até o nome de um deles, o copiloto era o Simon Ticehurst, né? E esse comandante era o Stanley Key, um acidente com a British European com Trident. O Simon Ticehurst, que tinha 22 anos e, sei lá, algumas centenas de horas, o comandante Key tinha milhares de horas. Quando viu aquela briga, aquele pau comendo na sala de apresentação de voo, ele falou, esse cara aí, meu Deus do céu. Não vou me meter quando ele falar alguma a chapa coisa, tá mano. quente. Você vê como tudo é investigado. Tô vendo. Cara, Então, né? Você vai vendo que assim, caiu, tá bom. Tem que ver 400 mil coisas diferentes para poder chegar realmente à conclusão do que aconteceu. O cara queria voar pra... Pô, vai deixar os passageiros aqui e o cara tem um ataque do coração, meu irmão. Na pior hora possível. Agora, tem uma coisa que